Boa, tenho recebido uma pergunta aqui que tem se repetido com bastante frequência e que eu acho que está gerando um pouco de ansiedade no pessoal, que é como que o SoftBank entrando no mercado impacta a dinâmica do mercado brasileiro, né? E na verdade a minha visão é muito positiva quanto a isso, tá? Eu acho que a gente tinha ainda a incerteza, né? De que teria o próximo cheque nas rodadas muito grandes de 100, 150, 200 milhões de dólares. E que isso limitava a velocidade que essas empresas que poderiam precisar desse cheque cresciam, porque elas tinham que sempre se preparar para a possibilidade de não ter esse cheque, né? Agora, com essa possibilidade, e não só o SoftBank, né? Na verdade, ele traz luz para o mercado brasileiro, trazendo outros investidores que atuam mais ou menos nesse mesmo estágio, com cheques bem maiores. A gente viabiliza que as empresas continuem crescendo de forma muito acelerada e para tamanhos maiores do que elas cresciam antes. Então, se antes a gente olhava ali na hora que a empresa precisava levantar um cheque de 100 milhões de dólares, ela tirava o pé do acelerador porque ela não sabia se ia ter o cheque. E mesmo que ela tivesse o cheque, era um cheque de 100 e ela não podia contar com o de 400, de 500, a gente acabava limitando o tamanho até onde essas empresas conseguiriam chegar. Hoje, com os cheques de 500, 300, 600, 700, 1 bilhão de dólares, as empresas vão conseguir andar muito mais e ficar muito maiores. E isso, no final do dia, acaba sendo ótimo para o ecossistema porque torna o nosso ecossistema mais relevante dentro da economia como um todo, né? Para os fundos de early, atrasa um pouco o nosso horizonte de saída. Por outro lado, a gente vai sair em empresas maiores, criando empresas de muito maior impacto. Então, acho que isso daí, no late stage, é super legal. Isso vai ter um outro efeito colateral que vai ser interessante, que é, até muito pouco tempo atrás, as empresas, os incumbents, os corporates, né, eles poderiam esperar, porque no final do dia, na hora que a empresa não consegue levantar o cheque de 200 milhões de dólares, ela desacelera e aí ela vai fazer a saída dela ainda num tamanho razoável, num tamanho que um corporate brasileiro consegue comprar, né? Na hora que você começa a ver rounds de 300, 500, 1 bilhão de dólares, essas empresas vão crescer muito mais e, por vezes, se colocando acima do que um corporate brasileiro poderia comprar, e isso vai gerar uma dinâmica onde esses caras vão ter que fazer as transações mais cedo, né? Provavelmente, as empresas vão ter que entrar antes de um round de SoftBank ou qualquer outro player parecido, porque posteriormente a startup vai ser muito grande para elas fazerem aquisição. Então a gente vai ver uma mudança de dinâmica, um aumento da agressividade aí dos corporates em tentar fazer as aquisições antes. E por outro lado, a gente vai ver as startups que passarem dessa arrebentação ficando maior, com mais fontes de capital. E isso completa o nosso ciclo aqui, que era a grande dúvida no Brasil, né? Quando a gente montou o fundo, a gente tinha dúvida se teria Series B, o Series B se materializou, aí a gente tinha dúvida se teria Series C, o Series C se materializou, agora a gente está vendo os growth rounds serem bastante grandes e permitirem que essas empresas fiquem gigantes, e isso é muito saudável para o ecossistema. Acho que agora a gente consegue ver toda a cadeia de financiamento funcionando, seja no seed com um monte de players estruturados, no Series A com bastante players, Series B, muita gente fazendo muita coisa e tentando criar por ali, e aí nos later stage rounds a gente entrou no radar global agora de funds que possam fazer esses cheques de 200 milhões de dólares para cima, e aí continuar permitindo que a gente cresça e acelere as nossas empresas, internacionalize de maneira competitiva. Espero que ajude a entender um pouquinho como a gente está vendo esse movimento. Se tiver mais dúvidas, quiser fazer comentário, joga aqui embaixo. Tem um link na descrição do vídeo, onde você pode fazer perguntas anônimas e eu vou respondendo conforme eu conseguir. Valeu, obrigado, espero que ajude.